O criador e produtor do canal Fuxico Gospel ultimamente vem causando um pouco de revolta entre os seus seguidores, porque o cara é acostumado a descer o pau, descer o sarrafo em qualquer pastor, em qualquer denominação de igreja por todo o Brasil. Mas no último acontecimento, um acontecimento mais recente, que envolve a Assembleia de Deus lá de Belém do Pará, houve uma denúncia lá. O pastor Marcelo, que era pastor da igreja Assembleia de Deus, lá de Belém, ele denunciou um esquema fraudulento de superfaturamento, num valor aproximado ou até mais de 2 milhões de reais sobre o aluguel de um espaço da igreja, que é usado para reuniões da igreja, reuniões, cultos evangélicos, e foi alugado para a COP30. O pastor criticou que não houve transparência na negociação e demonstrou bem revoltado num vídeo que ele publicou em seu Instagram. E também os seus seguidores, os membros da igreja, não gostaram da atitude, da liderança, das convenções das igrejas Assembleia de Deus do Brasil, por não informá-los sobre o que estava acontecendo. Parece que a igreja tem um dono, né? Aquele ditado que diz que a voz do povo é a voz de Deus, é somente da boca para fora, porque na prática isso não acontece. Mas o assunto aqui é a respeito do Nascimento, criador do Fuxico Gospel. Como eu disse, sempre desce o sarrafo em qualquer pastor. Mas agora, como envolveu a Assembleia de Deus, parece que ele está tentando suavizar as coisas. E isso está causando revolta nos seguidores deles e outras pessoas que consomem esse tipo de conteúdo. Porque o rapaz, sendo jornalista, ele deveria ser imparcial. Mas no vídeo que ele publicou, informando sobre a crise da Assembleia de Deus lá em Belém do Pará, parece que ele tentou suavizar as coisas e demonstra um certo desconforto quando ele, de certa forma, comentou que ficava contra a denúncia que o pastor fez sobre a fraude que ocorreu lá no final do ano, no dia 31 de dezembro. O evento da COP30 aconteceu em novembro e no mês de dezembro o pastor Marcelo fez a denúncia e ele foi destituído do seu cargo. Destituído assim, foi expulso da igreja, foi convidado a se retirar da igreja pelo seu superintendente, seu superior Samuel Câmara. Quero deixar claro aqui que a minha ideia não é criticar o trabalho do Nascimento do Fuxico Gospel, e sim, venho aqui para mostrar o descontentamento que alguns seguidores do seu canal sentiram ao perceberem que ele tentou suavizar algumas coisas sobre o acontecimento do aluguel do espaço evangélico lá em Belém do Pará para o governo do Pará, para a produção da COP30. O que aconteceu, na verdade, foi que nos últimos anos, o canal Fuxico Gospel, comandado por Nascimento, ganhou espaço e audiência justamente por se posicionar de forma crítica diante de erros, escândalos e incoerência que acontecem dentro do meio evangélico. Muitas vezes, o discurso foi direto, duro e sem rodeios, apontando líderes, decisões e práticas consideradas incompatíveis com os princípios cristãos. No entanto, recentemente, um episódio chamou a atenção de parte do público que acompanha esse tipo de conteúdo, com expectativa de imparcialidade. O caso envolve o presidente das convenções das Assembleias de Deus do Pará, o pastor Samuel Câmara, e a expulsão do pastor Marcelo Campelo, que veio a público questionar o suposto aluguel de um espaço da igreja pelo valor de 2 milhões de reais para uso durante a COP30. Segundo o próprio pastor Marcelo, sua manifestação teve como objetivo denunciar possíveis irregularidades e falta de transparência no processo. O resultado foi sua retirada do ministério. Ele acabou sendo expulso da igreja. O que gerou estranhamento foi a forma como o episódio foi tratado pelo Fuxico Gospel. Diferente do tom adotado em outras situações semelhantes, o conteúdo apresentado soou mais brando, quase conciliador. Na narrativa, o foco recaiu
majoritariamente sobre a postura do pastor Marcelo Campelo, dando a entender que o erro principal estaria apenas em sua forma de agir, enquanto a decisão institucional e o valor envolvido acabaram sendo tratados de maneira secundária. Eu não estou aqui como advogado do pastor Samuel Câmara e nem vou me posicionar dessa forma, mas eu preciso ser justo com as minhas próprias convicções. O que eu estou vendo aqui, ele inclusive foi macho, né, de ter ido lá na igreja, ter colocado a cara a tapa, ter aparecido lá e ter dito, olha, infelizmente chegou o tempo, nós vamos fazer uma mudança, está aqui o pastor falando de tal, o pastor Marcelo é quem disse que não queria ficar, porque certamente não quis se submeter. Então, eu vou concluir esse vídeo dizendo o seguinte, eu não acho que foi uma atitude sábia do pastor Marcelo Campelo quando ele fez as críticas publicamente à igreja, à convenção e à sua liderança nas suas redes sociais. Eu acho que ali foi uma insubordinação, uma clara insubordinação. Imagina um funcionário de uma empresa que decide ir para as redes sociais criticar uma decisão da empresa, uma mudança, uma atualização em alguma coisa, ou qualquer decisão da sua liderança. Ele ir para as redes sociais fazer críticas à empresa, fazer críticas ao posicionamento da sua liderança, dos seus patrões, dos seus chefes, enfim. Isso é insubordinação, isso inclusive previsto na lei, daria a demissão por justa causa. É assim que funciona no Brasil. Agora, isso na igreja também acontece. Também é óbvio, né, que é preciso que se siga uma hierarquia, que se siga uma liderança. Eu não acho que foi uma atitude sábia do pastor Marcelo Campelo quando ele fez as críticas publicamente à igreja, à convenção e à sua liderança. Eu acho que ali foi uma insubordinação. Eu não estou aqui como advogado do pastor Samuel Câmara, ele inclusive foi macho, né, de ter ido lá na igreja, ter colocado a cara a tapa. O pastor Marcelo é quem disse que não queria ficar. Para muitos ouvintes e espectadores, ficou a sensação de que o episódio foi suavizado. Não houve mesmo peso criticado direcionado à liderança da convenção, nem um aprofundamento nas questões levantadas pela denúncia. Isso levantou questionamentos inevitáveis. Teria havido receio de confronto com uma liderança influente? O vínculo com a igreja frequentada pelo próprio comunicador teria pesado? Ou foi uma escolha editorial consciente para evitar desgaste maior? Não se trata aqui de afirmar intenções, mas de registrar uma percepção que ganhou forma nas redes e nos bastidores no meio evangélico. Quando a crítica é seletiva, ela deixa de ser apenas opinião e passa a gerar desconfiança. A credibilidade de quem se propõe a denunciar erros depende, sobretudo, da coerência, mesmo quando o preço é muito alto. No fim das contas, o episódio revela algo maior do que um conflito individual. Ele expõe a tensão constante entre fé, poder, dinheiro e comunicação. E reforça uma pergunta que permanece no ar. Até onde vai a coragem de denunciar quando a verdade pode atingir os nossos próprios círculos?